Boa noite a todos. Nós vamos continuar o estudo do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala, que fora da caridade não há salvação. E hoje nós entenderemos qual é o maior mandamento. E mais uma vez eu vou começar lendo para a gente compreender essa passagem. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Está em Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Os fariseus, as pessoas da época de Jesus, gostavam de tentá-lo, de fazer com que ele se contradizesse. Eram tentativas de derrubar a sua imagem, de derrubar a sua credibilidade, a sua razão. Então, chegaram até o mestre e perguntaram qual é o maior mandamento da lei. E Jesus simplesmente respondeu, amarás o teu Deus de todo o teu coração. E, continuando, um semelhante: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque é impossível nós nos dizermos, amorosos com Deus, crentes em Deus, na sua sabedoria, na sua perfeição, na sua razão, nos seus princípios, e odiar o nosso próximo. Não precisa ser aquele ódio, desprezar o nosso próximo, menosprezar, irritar, não compreender o nosso próximo. É impossível. São atitudes que não andam juntas, que não são razoáveis. Então, primeiramente, para dizermos que amamos a Deus sobre todas as coisas, que estamos sob os domínios de Deus, que acreditamos na sua perfeição, no seu amor por nós, que acreditamos num futuro em que estaremos cada vez mais próximos dele, nós temos que necessariamente amar o nosso próximo. Nós temos que necessariamente caminhar verdadeiramente ao lado do nosso próximo, de todos os nossos irmãos. Olhar todos os nossos companheiros de jornada, encarnados e desencarnados, com os olhos do amor, com os olhos do perdão, com os olhos da compreensão. E continua: fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas.
Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Aqui está em São Lucas. Então, meus irmãos, para nós ainda é muito difícil. Mas hoje eu fiquei pensativa só da gente ter essa oportunidade de abrir a nossa mente para algo tão grandioso, que é estudar, né, os ensinamentos de Cristo, que é o contato com a doutrina espírita, já é um grande avanço. Mas nós precisamos, além de tudo, fazer, realizar. E nós devemos sair do nosso egoísmo, da nossa vaidade e transferir a nossa benevolência, a nossa caridade ao nosso próximo. Sejam eles consanguíneos ou não. Porque a gente fala que ama, né, nossos familiares, porque é sangue. É meio que uma obrigação. Mas, no fundo, às vezes tem algum parente que nós sentimos aversão. Assim como tem colegas de trabalho, de estudos, na sociedade que vivemos, dentro da casa espírita, também é aqueles que nós discordamos e nós acabamos por não fazer nada. Nós nos tornamos indiferentes. E a indiferença, ela é um dos piores, né, venenos para nós mesmos. Por quê? Não basta não fazer o mal, não prejudicar, não ter contato com os outros seres humanos. Não basta. Nós precisamos ir a campo. Nós precisamos exercer a caridade. Nós precisamos amar verdadeiramente o nosso próximo. E às vezes a gente quer tudo para nós. A gente se socorre de Deus querendo tudo, rogando tudo de melhor. Mas nós conseguimos fazer algo de bom para o nosso próximo? Nós conseguimos, a começar por nós, né? Quem é o nosso próximo mais próximo? Nós mesmos. Nós conseguimos fazer algo de bom para nos transformar, para nos melhorar? Nós tentamos, porque quando a gente tem uma fraqueza, é mais fácil assumir-se fraco, assumir-se dependente e deixar para lá. Eu sou egoísta mesmo, eu sou orgulhosa mesmo. Um dia eu mudo na próxima encarnação. E não é assim que nós devemos pensar. Nós devemos mudar o nosso padrão de pensamento, né? E o Evangelho continua falando que o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar a conta aos seus servidores, tendo começado a fazê-lo, apresentando-lhe o que devia 10.000 talentos. Mas, como não tinha meios de o pagar, mandou seu senhor que o vendesse, ele, a sua mulher e seus filhos, e tudo o que lhe pertencesse, para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência, e eu te pagarei tudo.
Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e quase a estrangulá-la, dizia: paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo, foi-se e o mandou prender para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Somos nós, cobradores e devedores. Nós queremos tudo dos outros, aquilo que nós achamos que merecemos, que é nosso, o acerto de contas, mas nós não estamos dispostos a acertar nossas contas. E quando Deus tem misericórdia de nós, muitas vezes nós somos perdoados, temos as nossas falhas relevadas, temos, a oportunidade de não errar mais, de continuar a nossa caminhada na retidão, mas chega ali na frente, nós jogamos tudo na cara, nós cobramos a dívida, não só dívidas materiais, porque essas são justas de serem cobradas, mas quando a gente se depara com um devedor moral, com um credor, nós também devemos amar, porque nós ainda não somos perfeitos, nós ainda não somos 100% perfeitos, ainda estamos muito longe. Então é muito fácil cobrarmos, acusarmos, maltratarmos. Quando em silêncio nós pedimos a clemência de Deus, a clemência dos nossos credores. Então fica essa reflexão que está no Evangelho, o maior mandamento. Porque nós não podemos agir em duplicidade. Nós não podemos fazer uma coisa na frente de todos e em segredo pensarmos, agirmos de forma totalmente oposta. E a partir do momento que nós temos o conhecimento, o acesso à doutrina espírita, a nossa condição se agrava. Por quê? Porque nós já temos alguma noção. Então, toda vez que a gente vai cair, nós temos que perceber, nós temos que ter a perspicácia e segurar a onda, baixar a bola. Eu costumo falar para mim mesma, baixa a bola, não está com tudo isso, você não é tudo isso. Então, é assim que nós temos que nos educar e não cobrar aquilo do nosso próximo, do nosso irmão, que nós não somos capazes de fazer. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Novamente em São Mateus. Então, meus irmãos, não adianta nós falarmos que seguimos Jesus, que somos espíritas, carregados de ressentimento, de rancor, de incompreensão, de intolerância.
Não adianta dizermos, rogarmos a Deus o perdão, porque isso não acontecerá. Nós só vamos subir um degrau na nossa evolução quando nós perdoarmos os nossos irmãos. Perdoarmos, compreendermos. Quando nós olharmos face a face e dizermos, ele errou, mas eu também errei. Né? Não precisa ser melhores amigos, não precisa caminharem juntos, só não pode carregar o rancor, aquele ranço, né? Ai, eu não posso nem ver fulano, dá um ranço, me dá né? Chego a tremer assim. Não, não podemos, não devemos. Temos que nos policiar. Devemos modificar. Ao sentirmos esse ranço, né, essa incompreensão, essa intolerância, faz uma prece, pede perdão, tenta olhar aquele irmão com outros olhos, como um filho querido de Deus, porque nós também erramos, nós também somos devedores. Se não fôssemos, não estaríamos aqui. Estamos aqui para pagar contas, para quitar débitos. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros, aquilo que para nós desejamos. Então, nós devemos padronizar os nossos sentimentos, adotar esse sentimento de fazer para o nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Para as relações, né, interpessoais serem mais amenas, mais agradáveis, mais amorosas. Nós estamos vivendo tempos de incompreensão, tempos em que nós preferimos ficar trancados dentro de casa para não socializar com as pessoas que a gente não gosta. Eu não vou em tal lugar para não ver fulano. Deus me livre de encontrar ciclano novamente. E aí a gente vai ficando, né, chato, rabugento, porque nada tá bom. Então, amar, compreender o nosso próximo é o mais sublime ato de caridade. É a caridade verdadeiramente pura, realizada. Porque não adianta nós usarmos do nosso verniz e tratarmos aqueles mais próximos mal. Não adianta nós tratarmos os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, que são aqueles que estão ali mais próximos, mal. E lá fora sermos, né, doutores da lei, profissionais conceituados, renomados. Não adianta.
É o modo como você trata, né, a empregada doméstica, cuidador de idoso, que está ali com você no dia a dia, os seus irmãos, os seus vizinhos. Quantos de nós que às vezes o vizinho fica dias fora de casa, às vezes morre, e nós não ficamos sabendo? Porque nós não exercemos a caridade de perguntar se está tudo bem, se precisa de algo. Quantos de nós vemos uma pessoa deficiente atravessar a rua e não paramos o carro para esperar ela passar? Um idoso, por exemplo, ou uma mãe com criança de colo. Então, nós somos ainda muito mascarados, né? Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A partir do momento que nós mudamos as nossas ações, os nossos sentimentos, nós podemos, né? Eu não digo exigir, porque é uma palavra muito forte, mas nós podemos solicitar ao nosso próximo que ele também seja, né, nosso companheiro, nosso amigo, seja mais tolerante com a gente. Nós devemos, né, mudar as nossas atitudes, mudar o nosso olhar, para aí sim poder exigir alguma coisa de alguém. Eu não diria exigir, porque exigir é muito forte. Para a gente requerer algo de alguém, para a gente solicitar algo de alguém. Porque se a minha conduta não me valida, eu não posso exigir. É igual a relação de pais e filhos. Se o pai e a mãe não têm aquela moral, não procura aperfeiçoar, como que vai exigir do filho? Né? Então, assim, nós temos que parar de passar pano, parar de passar a mão na cabeça de nós mesmos, né? Nós não somos coitadinhos. Nós queremos exigir tudo do nosso próximo e não damos a contrapartida. Né? Nós queremos amor, atenção, nós queremos respeito, mas a gente não, muitas vezes se esquece de agir assim. A prática destas máximas tende à destruição do egoísmo, quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições. Os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente a união, concórdia, benevolência mútua. Quando nós realmente somos caridosos, exercemos a lei de amor, de caridade, de respeito ao nosso próximo, em todas as relações. Quando nós não ultrapassamos as barreiras, os limites, tudo flui, né? Tudo é harmonioso. Quando há a quebra, quando há o rompimento desse limite, a desarmonia se instala, né? Aí acontecem as dissensões, as brigas, as separações, né?
as guerras, porque nós não estamos respeitando a opinião do nosso próximo. Mas nós podemos sermos caridosos com os nossos irmãos e darmos um toque, fazermos pequenas observações, não agredi-lo, não apontá-lo, né? Mas não um toque como amigo, como Jesus fez com a gente. Às vezes a gente fica meio sem graça, não tem como. Indica um livro, indica uma oração, uma canção, uma música, que a pessoa vai perceber. Bem, meus irmãos, era isso que eu tinha que falar, né? O nosso maior mandamento, quando a gente pergunta o que é mais importante, que nós temos que fazer de mais importante na nossa vida, é isso. É amar ao nosso Deus, honrá-lo, honrar a sua palavra, os seus ensinamentos, e amar ao nosso próximo, que é através do amor e da caridade, da compaixão, da compreensão, que nós estaremos honrando a Deus, que nós estaremos cumprindo os mandamentos de Deus, né? As leis divinas. E o capítulo 15 é: fora da caridade não há salvação. Então, se nós não formos verdadeiramente bons na nossa essência, não formos deixando de lado, pouco a pouco, as nossas más imperfeições, as nossas atitudes ruins, nós não estaremos cumprindo nada. Nós estaremos mentindo para nós mesmos. E no nosso íntimo, nós sabemos muito bem quem somos. Nós sabemos muito bem quem nós atraímos de companhia. E é nessa atração que o amor deve nos encontrar. A mudança de atitude, a mudança de sentimento, escutar o que nós estamos sentindo e nos transformar. Porque nos transformando, nós seremos mais tolerantes, mais pacientes, mais compreensivos com os nossos irmãos, com o nosso próximo. E aí sim seremos capazes de dizer que somos cumpridores da lei de Deus, que nós honramos a Deus, né? Que nós cumprimos o que Ele nos ensinou, o que Ele nos ensina, que nós um dia estaremos perto dele em perfeição. Mas enquanto nós ainda, né, patinarmos, e não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é tranquilo, mas é possível. É possível a gente levantar e tentar. Tem dia que nós não vamos conseguir, que a gente realmente tem vontade de chutar o balde, de cobrar os nossos direitos, de exigir os nossos direitos, aquilo que a gente acha que tem razão, né? Tem dia que dá vontade mesmo, mas aí vamos tentar, pelo menos, segurar. Principalmente segurar os nossos pensamentos. Porque é através dos nossos pensamentos que nós atraímos, né, os nossos companheiros espirituais menos esclarecidos.
que ficam ali, né, fomentando a discórdia, a desunião. Porque se eu estou com o pensamento em coisas ruins, eu vou atrair, e aí eu não vou conseguir segurar a onda. Chega um momento que... Então é a mudança de pensamento, a mudança de atitude. Porque quando esses irmãos nos encontram trabalhando no bem, no amor, na caridade, em algum auxílio ali, voluntário, social, eles vão para outro lugar, porque nós não damos abertura. E é assim que Jesus quer nos encontrar, trabalhando em prol de nós mesmos, que é a nossa mudança interior, a nossa reforma, e trabalhando em prol do nosso próximo, exercendo a caridade, exercendo o amor. Boa noite a todos, que Jesus esteja onde estivermos, que os nossos pensamentos sejam sempre em Jesus. Boa noite.